Uma semana para ganhar US$1 milhão. Essa história prova a verdade sobre o ditado: onde há vontade há um caminho. Foi-me contada pelo querido educador do clérigo, falecido Franklin W. Gonzalez, que começou a carreira de pregador na região dos Matadouros de Chicago. Enquanto o Dr. Gonzalez cursava o college, observou muitos defeitos em nosso sistema educacional. Defeitos que acreditava poder corrigir se fosse diretor de um colégio. Resolveu organizar um novo college em que aplicaria suas ideias sem ter tolhido por métodos ortodoxos de educação. Precisava de US$1 milhão para realizar o projeto. Onde poderia ele obter tão grande soma de dinheiro? Essa era a pergunta que absorvia os pensamentos do jovem ambicioso pregador. Contudo, parecia não fazer progresso nenhum. Todas as noites levava esse pensamento para o leito, acordava com ele pela manhã, levava consigo pela parte e virava-o na cabeça até que se tornou para ele obsessão consumidora. Sendo filósofo além de pregador, Dr. Gonçalves reconhecia, como todos que vencem na vida, que a definição de propósito era o ponto de partida, do qual se deve começar. Reconhecia também que os propósitos definidos exigem animação, vida e poder. Quando sustentados por um desejo ardente de traduzir esses propósitos em seus equivalentes materiais. Sabia todas as grandes verdades, mas não sabia onde e como obter US$1 milhão. O procedimento natural teria sido desistir e fugir, dizendo: bem, minha ideia é boa, mas nada posso fazer com ela porque jamais terei US$1 milhão. É exatamente isso o que faria a maior parte das pessoas, mas não foi o que ele fez. O que ele disse e fez é tão importante que eu vou apresentá-lo agora e deixar que fale por si. Uma tarde de sábado estava eu sentado no meu quarto, pensando nos meios e modos de arranjar o dinheiro para realizar meus planos. Fazia já 2 anos que pensava, mas nada fizera a não ser pensar. Decidi então naquele momento que obteria US$1 milhão em uma semana. Como? Não me incomodava. A coisa mais importante foi a decisão de obter o dinheiro, num prazo específico. E quero dizer-lhe que no momento que cheguei à decisão definida de conseguir o dinheiro num prazo determinado, estranha sensação de segurança se apossou de mim como nunca experimentara antes. Algo dentro de mim parecia dizer: por que não chegou essa decisão há muito tempo? O dinheiro estava à sua espera o tempo todo. As coisas começaram a acontecer depressa. Telefonei aos jornais e anunciei que pregaria um sermão na manhã seguinte intitulado "O que eu faria se tivesse US$1 milhão". Comecei a trabalhar no sermão imediatamente, mas devo dizer-lhe com franqueza que a tarefa não era fácil, porque eu já estava preparando o sermão há quase 2 anos. Muito antes da meia-noite, terminei de escrever o sermão, fui deitar e dormi com uma sensação de confiança, pois já me vi em posse de US$1 milhão. Na manhã seguinte, levantei-me cedo, li o sermão, depois me ajoelhei e pedi ao meu sermão chegasse a atenção de alguém que pudesse fornecer o dinheiro necessário. Enquanto orava, senti novamente a sensação de segurança de que o dinheiro viria. Em minha excitação, saí sem o sermão e só descobri o esquecimento num momento ao chegar ao púlpito, pronto para lê-lo. Era tarde demais para voltar e trazer as notas. E que bênção não ter podido fazê-lo. Ao invés, meu próprio subconsciente forneceu o material necessário. Quando me levantei para começar o sermão, pensei e fechei os olhos e falei com todo o coração e toda a alma dos meus sonhos. Não só falei ao auditório, como imagino também ter falado a Deus. Disse que faria com US$1 milhão se a soma me viesse ter as mãos. Descrevi o plano que tinha em mente para a organização de uma grande instituição educacional.
onde os jovens aprendessem a fazer coisas práticas e ao mesmo tempo desenvolvessem a mente. Quando eu terminei e me sentei, um homem se ergueu devagar do assento em que se achava, numa das 3 últimas fileiras, e caminhou em direção ao púlpito. Fiquei curioso de saber o que faria. Chegou ao púlpito, estendeu a mão e disse: Reverendo, gostei do seu sermão. Acredito que possa fazer tudo o que disse que faria. Tivesse $1 milhão, para provar que creio no Senhor e no seu sermão. Se vier ao meu escritório amanhã de manhã, eu lhe daria $1 milhão. Meu nome é Felipe de Amor. O jovem Gonçalo foi ao escritório de Amor e recebeu $1 milhão. Com o dinheiro fundou o Instituto Tecnológico Amor, conhecido agora como Instituto Tecnológico de Illinois. $1 milhão necessário veio como resultado de uma ideia. No fundo, a ideia estava o desejo do jovem Gonçalo cultivava durante quase 2 anos. Observe esse fato importante. Ele recebeu dinheiro 36 horas após ter chegado a uma decisão final em sua mente, no sentido de consegui-lo resolvido por um plano definido para isso. Nada havia de novo ou excepcional em Gonçalo ter pensado vagamente no $1 milhão de sua esperança semanal de obtê-lo. Outros antes dele, muitos desses então, tiveram pensamentos similares, mas havia algo de excepcional e diferente na decisão que alcançou aquele sábado memorável. Quando pôs a incerteza para trás e disse com determinação: obterei o dinheiro numa semana. Além disso, o princípio pelo qual o Dr. Gonçalo conseguiu seu $1 milhão ainda vive, está ao seu alcance. Essa lei universal é tão exequível hoje quando era no jovem pregador fez uso dela, com tanto sucesso. Propósito definido, mas planos definidos. Observe Asa Candler. O Dr. Frank Gonçalves tinha característica comum. Ambos conheciam a assombrosa verdade de ideias podem ser transformadas em dinheiro pelo poder do propósito definido, mais planos definidos. Se você é um dos que acredita no trabalho árduo, a honestidade basta para trazer riqueza, despreze o pensamento. Não vale a verdade. Riquezas, quando vêm em grandes quantidades, nunca são resultados apenas de trabalho árduo. A riqueza vem, se é que vem, em resposta a exigências definidas baseadas na aplicação dos princípios definidos, não por acaso ou sorte. Falando de modo geral, a ideia de um impulso de pensamento que impele a ação por um apelo à imaginação. Todos os bons vendedores sabem que as ideias podem ser vendidas onde não pode vender mercadorias. Balconistas comuns não sabem, por isso é que são comuns. Um editor de livros de baixo preço fez uma descoberta de bastante valor para editores. Descobriu que muita gente compra livros e não o conteúdo dos livros, pela simples mudança de títulos dos livros que não vendiam. As vendas desses livros subiam num pulo. Mais de 1 milhão de exemplares. Não se muda de modo algum o conteúdo do livro, apenas arranca a capa, que trazia o título invendável, substituindo por uma nova com um título de valor para a bilheteria. Isso, por simples que pareça, era uma ideia, era uma imaginação. Não há preço padrão para ideias. O criador de ideias faz o próprio preço e, se for esperto, alcança. A história de praticamente quase todas as grandes fortunas começa no dia que um criador de ideias e um vendedor de ideias se reuniram e trabalharam em harmonia. Carnegie cercou-se de homens que sabiam fazer tudo o que ele sabia. Homens que criavam ideias, homens que punham ideias em ação. Fez-se assim com os outros fabulosamente ricos. Milhões de pessoas atravessam a vida esperando oportunidades favoráveis. Talvez uma oportunidade favorável possa trazer a outra. Mas o plano mais seguro é não depender da sorte. Foi uma chance favorável que me deu a maior oportunidade da minha vida. Mas 25 anos de esforço decidido tiveram de ser dedicados a essa oportunidade antes que se tornasse uma realidade. A chance consistiu em minha sorte de conhecer e ganhar a cooperação de Andrew Carnegie. Nessa ocasião, ele plantou-me a ideia de organizar os princípios da realização numa filosofia do sucesso.
Milhares de pessoas aproveitaram das descobertas feitas em 25 anos de pesquisa e inúmeras fortunas foram acumuladas com a aplicação da filosofia. O começo foi simples, foi uma ideia que qualquer um podia ter desenvolvido. A oportunidade favorável chegou através de Carnegie, mas o que dizer da determinação, do propósito definido, do desejo de alcançar o objetivo e do esforço persistente de 25 anos? Não era um desejo comum o que sobreviveu a desapontamentos, desânimos, derrotas temporárias, críticas e o constante lembrete de perda de tempo. Era um desejo ardente, uma obsessão. Quando a ideia foi plantada pela primeira vez em minha mente por Carnegie, ela foi estimulada, cultivada e tentada permanecer viva. Aos poucos, a ideia se tornou um gigante em termos de poder próprio e me estimulou, cultivou e dirigiu. Ideias são assim. Primeiro você dá vida, ação e orientação às ideias. Depois elas tomam o poder nas mãos e varrem toda a oposição. Ideias são forças intangíveis, mas têm mais poder que os cérebros físicos que os originam. Têm o poder de continuar vivendo depois que o cérebro gerado voltou ao pó.